Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui os autarcas presentes, o vereador Rui Coutinho, vereador do Turismo e Tecnologia de Viana do Corvo, e o vereador de Bois, a vereadora de Vila Nova de Goiás, Maria da Luz, e aqui o nosso presidente da Junta de Freguesia de Viana do Corvo. Mas hoje permitam-me fazer aqui um cumprimento especial ao Sr. Faustino, que está aqui hoje connosco e que é um dos oleiros do Carapinhal, e também aqui a representante do Museu Vivo de Artes e Ofícios Tradicionais da Fundação ADFP, Andreia Antunes. E também quero fazer aqui um cumprimento muito especial às confrarias de Miranda do Corvo, que hoje temos o privilégio de estarem aqui todas devidamente representadas. A confraria do Vinho de Lamas, a confraria dos Amigos da Jupiga de Moinhos e Arredores, a confraria dos Ondulados Jabali e Castanha, a confraria da Real Matança do Porco, a confraria da Real Cabra Velha e também a Academia de Chanfana, Galhos, Sopa de Casamento e de Doces Conventuais de Semide e Rio de Vida. Muito obrigada por estarem aqui todos hoje connosco, por estarem aqui todas as confrarias e também a Academia devidamente representadas. Também quero fazer aqui um cumprimento de César Tomé, que é o dono de uma coleção maravilhosa de boringas, borinhos e borinhos, e que inspirou a sua obra com a mesma temática e que graciosamente nos disponibilizou esta coleção para que possamos fazer uma inauguração ainda este ano, no âmbito de inúmeras ações que estamos a fazer à volta da Olaria do Carapinhal. Muito obrigada pela sua presença. Bom, e esta imagem fala por si. Temos aqui representado quer a olaria, quer a nossa gastronomia. É o nosso património imaterial e que temos aqui feito em conjunto com vocês uma série de ações para preservar, promover e divulgar o mesmo. As confrarias, todas as confreiras e os confrades fazem um trabalho muito importante nesta matéria. Como já tenho dito na participação de alguns capítulos, as confrarias são as verdadeiras guardiãs do nosso património material, porque de facto a nossa gastronomia, os pratos típicos, as bebidas são aquilo que mais identificam o povo, com que ele mais se identifica e com fortes raízes históricas e culturais. Portanto, a todos vocês quero dar mais uma vez os parabéns em nome do município de Viana do Corvo pela missão que levam a cabo todos os dias. Mas hoje aqui o principal é a olaria do Carapinhal. Este saber fazer, esta arte da olaria é algo que o município quer um desenvolvimento de número de ações, preservar e assegurar a continuidade. Nós neste momento no Carapinhal temos dois oleiros, que é o Sr. Faustino que está aqui hoje e o Sr. Quirino, e portanto toda esta ação da certificação da olaria e todas as ações que vão estar à volta pretendem e permitem assegurar a continuidade da olaria do Carapinhal. Bom, e não me vou aqui alongar mais, porque quem vai apresentar esse tema será aqui a chefe de valorização territorial, mas terminava só aqui com um poema que está aqui no nosso folheto sobre a olaria e que diz: adeus ao lugar dos bujos, onde fazem lindos vasos, adeus ao Carapinhal, onde fazem os assados. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada
doutora Marilene pelas suas palavras. Eu trago aqui, então, vamos falar aqui um pouco sobre a olaria do Carapinhal e sobre aquilo que nós intitulamos uma força da natureza. E uma força da natureza porquê? Porque, de facto, a matéria-prima da olaria é o barro, sai da natureza, mas também porque a olaria que chegou até aos nossos dias graças à força, à persistência, à insistência e à tenacidade de um conjunto de homens e mulheres que ao longo dos séculos, porque a nossa olaria já tem séculos, conseguiram trazer este saber fazer e este património imaterial até aos nossos dias e que nós queremos, obviamente, preservar, manter e valorizar. A produção cerâmica tem no nosso concelho raízes ancestrais e numas recentes escavações arqueológicas numa freguesia do concelho, em Lamas, mais propriamente na Eira Velha, encontramos vestígios arqueológicos, portanto vestígios cerâmicos de proveniência longínqua, mas também de fabrico local. E, portanto, podemos dizer, de facto, que a olaria do Carapinhal tem neste concelho origens bastante ancestrais. Comprovadamente, temos indicações documentais da existência de oleiros e de produção da olaria desde o século XVI e esta olaria do barro vermelho, portanto, a olaria do barro vermelho, a olaria do Carapinhal é caracterizadamente uma olaria do barro vermelho, ela teve incremento no século XVI e XVII. Inclusivamente temos relatos escritos de dotes de casamento em que o pai dá ao filho uma roda de oleiro para trabalhar. Portanto, isto revela efetivamente a importância da olaria do Carapinhal neste território. Temos também relatos documentais da importância social dos oleiros como uma classe social importante que ocuparam altos cargos neste concelho, nomeadamente juiz ordinário, procurador do concelho, vereador, portanto cargos importantes. Os oleiros eram a gente grada do concelho. E de facto a olaria era uma atividade predominante no concelho e temos inventários do número de oleiros desde os tempos remotos, temos registros de mais de meia centena de oleiros a trabalhar em meados do século XVII, mas verificamos que a partir de uma certa momento da história e sobretudo mais acentuado no século XX, com a predominância, a introdução e a predominância do plástico, de facto a olaria perdeu importância e muitos dos objetos fabricados deixaram de ter uma função e passaram alguns a ter uma função mais decorativa. A olaria, contudo, foi efetivamente uma atividade com grande importância, não só no concelho, com uma expansão geográfica que ultrapassa as linhas de fronteira de Miranda do Corvo e foi muito popularizada na iconografia coimbrana, nomeadamente na figura da Tricana, em que aparece com o azado, uma das peças que também esteve ali presente na quadra do Belisário Pimenta, lida pela senhora vice-presidente. A figura da Tricana de Coimbra aparece com um azado produzido no Carapinhal. Portanto, temos a olaria do Carapinhal na memória das gentes de facto de Coimbra. O processo produtivo da olaria do Carapinhal não é muito diferente do processo produtivo de outros objetos dentro do mesmo género. Portanto, o barro
era colhido nas imediações das oficinas. Hoje, obviamente, já não se vai recolher o barro aos barreiros e trazido em cestas como era outrora, mas esta era a forma ancestral de recolha desta matéria-prima. O barro depois é misturado, é amassado. Obviamente que em tempos idos todo este processo era feito manualmente. Hoje as máquinas libertaram os oleiros destes trabalhos mais penosos e depois dá-se o processo de moldagem, hoje também muito facilitado pelos meios mecânicos e em que o oleiro dá asas à sua imaginação ou às exigências do mercado para produzir peças mais utilitárias ou peças mais decorativas. Após a elaboração da peça, esta sofre o processo de secagem, que é também e continua a ser um processo demorado, feito no exterior, mas também no interior da oficina. A ornamentação, utilizando objetos variados, metálicos ou outros, muitas vezes também feita pelas mulheres, intervém nesta fase. Algumas das peças da olaria do Carapinhal são vidradas, sobretudo as peças usadas como recipientes, por exemplo, para o azeite, para guardar o azeite ou para guardar as azeitonas, ou mesmo as tão conhecidas típicas caçoilas, onde é confeccionada a famosa chanfana. E depois, obviamente, as peças estão devidamente cozidas, hoje já não em forno de lenha, mas em fornos a gás ou elétricos. Após a produção, seguia-se o escoamento. Este escoamento das peças era muitas vezes levado a cabo pelas mulheres que frequentavam ou a feira semanal de Miranda do Corvo, onde ainda se continua a vender as peças da olaria do Carapinhal, ou em mercados regionais, nomeadamente na Feira do Espírito Santo em Coimbra, nas festas de Montemor Velho, nas feiras em Cantanhede e, obviamente, na Romaria do Senhor da Serra no dia 14 de agosto. Algumas das peças mais características e idiosincráticas, diria eu, da olaria do Carapinhal é este azado, o tal azado popularizado pela Tricana de Coimbra. Era o recipiente que servia como reservatório de água e que era rematado por um testo e um púcaro no qual era servida a água. O cântaro também servia também como reservatório de água, ou a moringa, objeto que daqui a pouco já vamos ouvir detalhadamente falar e que aparece muito referenciada em alguma documentação como sendo as mulheres a venderem água junto dos caminhos de ferro com as moringas à cabeça. Ou a peixeira, que servia e serve ainda hoje para levar o vinho à mesa. Este é um dos objetos que geralmente é vidrado. Ou o pote, também servia como reservatório de água ou outros líquidos. E a bilha, também mais um reservatório de água, utilizado muitas vezes, transportado muitas vezes para os campos, para os agricultores irem saciando a sua sede. Ora bem, é este património inigualável que a nós cidadãos, a nós instituições, a nós comunidade, temos a obrigação de preservar, de manter
e não deixar que isto fique apenas como um mero registro antropológico. Portanto, o município está verdadeiramente empenhado em que a olaria do Carapinhal tenha futuro. Nesse sentido, iniciamos já um conjunto de procedimentos tendo em vista a certificação deste produto, de modo a garantir a sua autenticidade, a sua valorização e credibilização, de modo a, no fundo, defender o produto artesanal, defender o produtor, mas também defender o consumidor para que este saiba efetivamente o que está a comprar e que está a comprar um produto genuíno. Vamos também lançar uma identidade da própria olaria do Carapinhal, que se irá traduzir num conjunto de materiais e produtos. Estamos também já a desenvolver alguns workshops e oficinas com crianças e com outros públicos. Pretendemos, obviamente, envolver a comunidade, envolver os estabelecimentos de ensino, no fundo, captar gente para esta atividade. É intenção também envolvemos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para o qual já realizámos alguns contactos, no sentido de ministrar informações de longo tempo, no sentido de formar verdadeiros oleiros que possam depois ter a carta de artesão e desenvolver a sua atividade como oleiro, e portanto achamos que isto pode efetivamente ter também um impacto económico e pode criar algum emprego. Esse também é o nosso objetivo. Há duas dimensões que também achamos que para a manutenção desta atividade será determinante, que será a introdução da inovação e de alguns processos do design. A inovação, sobretudo nesta dimensão, queremos manter, obviamente, o processo e a certificação vai nesse caminho. Portanto, queremos manter o processo produtivo tal como ele é, mas introduzindo inovação e introduzindo, sobretudo, as questões ligadas ao design, e nesse sentido iremos contactar designers, no fundo, para, agarrando nesta forma tradicional de produzir olaria, dando novas formas, dando um novo entorno, e assim podemos atrair jovens, e obviamente que um dos objetivos desta certificação é efetivamente trazermos jovens para esta atividade. No final da apresentação, aqui na plateia está um dos oleiros, o Sr. Faustino. Entretanto, temos também ali algumas peças de olaria. Se tiverem depois alguma questão, poderão obviamente colocar, porque ele está mais habilitado do que eu a dar essas explicações. Ia passar agora um vídeo.